E aí, fala minha galerinha do YouTube. Vamos falar agora, meus queridos agentes do direito. Tá vendo como eu aprendo rápido? Vamos falar hoje e agora, neste vídeo, especialmente para vocês, com todo o meu amor e carinho, sobre intervenção do Estado na propriedade, ok? Então, nós vamos falar um pouquinho agora como é que funciona quando o Estado ele intervém, se ele pode intervir na propriedade privada e de que forma ele poderia, então. Pois bem, quando vocês forem estudar a questão de propriedade, vocês vão descobrir que lá na Constituição Federal, no artigo 5º, lá no inciso 22, é garantido o direito à propriedade. Então, é um direito estabelecido na Constituição Federal e que deve ser protegido pelo Estado, o direito à propriedade. Só que o que acontece, gente? Também lá no artigo 5º, ao lado da garantia do direito da propriedade, também no artigo 5º, inciso 23, estabelece a Constituição que a propriedade deverá atender à função social. Vejam então, gente, a Constituição, ela me dá a garantia, ela me diz que eu tenho direito à propriedade. É um direito individual e deve ser protegido. Então, tem natureza jurídica de ordenação social, está ligado ao interesse da sociedade. No entanto, por mais que eu tenha esse direito, é um direito individual e ele tem que ser protegido, a propriedade ela deve atingir sua função social. Ou seja, o exercício do meu direito de propriedade, ele não pode estar, como é que eu vou dizer, com interesses opostos ao interesse da coletividade. A minha propriedade, ela tem que atender a função social. Por exemplo, ela tem que servir como moradia, ela tem que servir como espaço de comércio, ela tem que ter uma função. Ela não pode simplesmente ser deixada lá, né, abandonada, enfim. Tem que observar. Então, eu tenho o direito de propriedade, mas essa propriedade, ela tem que realizar a função social. E aí, o Estado, a administração pública, ela tem por obrigação, por prerrogativa também, conciliar o uso da propriedade particular aos interesses da coletividade. Então, por mais que o Estado tenha que proteger, tenha que respeitar, tenha que garantir o meu direito à propriedade, ele também tem o dever de ajustar, de conciliar que este uso da minha propriedade, que esse exercício do meu direito de propriedade ocorra de acordo com o interesse da coletividade. Então, sempre os interesses têm que estar convergentes. Por quê? Porque no momento que nós passamos a viver em sociedade, sim, nós temos os nossos direitos individuais, mas nós também temos uma ordem social que deve ser observada. E aí o Estado, ele vem aqui estabelecer qual é esta ordem social. Então, o uso da propriedade particular, ele fica dentro de um Estado condicionado pelos interesses da coletividade, ok? Quando a gente fala em propriedade, no conceito de propriedade, ele vai estar lá no Código Civil. Então, propriedade é o direito de usar, gozar, fruir e dispor determinado bem, e de reavê-lo de quem quer que injustamente esteja possuindo. Veja, eu tenho um conceito bastante amplo. Se eu sou proprietário, eu tenho o direito de realizar todas essas situações sobre o meu bem. Já a função social da propriedade também vem lá na Constituição e diz que quando a pessoa tem uma propriedade que não está cumprindo sua função social, o Estado ele pode intervir na propriedade privada para propiciar o bem-estar social, para garantir
que esta propriedade atinja a função social. E aí, se o imóvel tem ou não tem função social, essa situação vai influenciar no tipo de intervenção que o Estado irá fazer. Então, a depender. Então, vejam, eu sou proprietário de um bem. Meu bem está cumprindo a função social. Pode o Estado intervir? Pode, só que o tipo de intervenção vai ser diferente do que se eu tenho uma propriedade que não está cumprindo função social. Tá vendo? Então, pode o Estado intervir em ambas as situações, mas a forma de intervenção vai ser diferente a depender se a propriedade está ou não cumprindo função social. Ok? Por que o Estado pode intervir? Para dar cumprimento à função social da propriedade, e porque lá no início do estudo do direito administrativo, quando se fala nos princípios, nós temos lá aqueles 2 supraprincípios, né? Um deles é a supremacia do interesse público sobre o particular. Este princípio é um dos fundamentos para que o Estado possa intervir na propriedade privada. Então, a prevalência do interesse público. Sempre vou buscar o interesse da coletividade. Se eu tenho um conflito entre o interesse individual e o interesse da coletividade, ou da coletividade se sobrepõe, não quero dizer que eu vou retirar o direito individual, mas eu vou condicionar, eu vou restringir esse direito individual em prol do interesse coletivo. Eu não vou anular um direito em prol de outro. Não, eu vou condicionar, eu vou restringir. E a intervenção é uma forma, até certo ponto, de restringir este direito individual, ok? Claro que esta intervenção, ela tem que ocorrer dentro dos limites constitucionais, tá? Então, eu tenho que observar tanto os direitos individuais, né? Mas eu também vou observar o interesse público, tá? Então, tenho que observar as 2 situações. Para garantir a função social da propriedade, o Estado, então, ele intervém. E ele pode intervir de algumas formas. Pode intervir para determinar o uso seguro da propriedade, através, então, de leis, estabelece código de obras, como que tem que ser feita a utilização, as obras em determinado espaço, vai realizar a fiscalização para saber se tudo está sendo realizado de forma adequada. Estabelece o uso organizado também. Então, a gente tem as leis de zoneamento, estabelece o que é zona urbana, o que é zona rural, o que é zona de interesse específico. Então, estabelece ali as leis de zoneamento. Estabelece também o uso legítimo, com algumas regras em que se determina o silêncio após determinado horário. Também o Estado estabelece o uso social, ou seja, que vai atender o interesse público e a preservação ali do meio ambiente quando nós temos algumas situações de tombamento. Então, vejam, gente, a intervenção estatal na propriedade privada, ela tem por finalidade adequar o uso de bens particulares ao que se deseja no interesse público. Gente, quais são as formas, então, de intervenção que o Estado tem na propriedade privada? São aquelas estabelecidas na Constituição Federal e apenas essas. O Estado não pode intervir de forma diferente daquelas previstas na Constituição. Quais são elas, então? Nós temos a requisição administrativa, nós temos a ocupação temporária, a limitação administrativa, o tombamento, a servidão e a desapropriação. E, gente, a intervenção é algo sério, não é algo simples. Por isso, para vocês lembrarem quais são as formas de intervenção na propriedade privada, vocês vão lembrar que intervenção é um delito sério. E aí vocês vão lembrar que as formas de intervenção são a desapropriação, a limitação administrativa, o tombamento, a servidão, a requisição e a ocupação temporária. Tá? Então, a gente criando aqui para vocês gravarem de forma fácil quais são as formas de intervenção na propriedade privada.
Lembrem-se, é um delito sério. Pois bem, quem possui competência para legislar sobre intervenção? Competência privativa da União, tá? Então, a competência para legislar é da União. A competência administrativa, ou seja, a competência para intervir, todos os entes possuem. Dentro da sua área de abrangência, todos os entes podem intervir. Por exemplo, o município pode realizar uma requisição administrativa, o Estado pode realizar uma ocupação temporária e a União pode realizar uma limitação administrativa. Tá? Então, a realização da intervenção pode ser feita por qualquer um. A legislação, a lei, somente pela União. Pois bem, essa intervenção, gente, ela pode se dar com duas funções principais. Nós temos a intervenção restritiva, que é aquela que o Estado ele estabelece alguns limites, algumas condições, algumas restrições ao uso da propriedade, mas ele não retira a propriedade. Ela continua como seu titular. Ele apenas restringe, estabelece algumas restrições, algumas condicionantes para o seu uso. Então, a intervenção restritiva não retira a propriedade. E aí nós temos a servidão, a requisição, a ocupação temporária, a limitação administrativa e o tombamento. São formas, então, de intervenção restritiva. A pessoa continua com a propriedade, mas ela tem algumas restrições. Já a intervenção supressiva é a mais grave e é aquela em que o Estado utiliza da sua supremacia para retirar a propriedade de algum bem. Ela transfere coercitivamente para si a propriedade de um particular. Ela ocorre, então, na desapropriação. Vejam, então, que a desapropriação é a forma mais grave de intervenção na propriedade, porque ela efetivamente retira a propriedade do particular. Tá? Então, temos ali a desapropriação como a mais grave de intervenção e a única forma de intervenção supressiva. As demais apenas restringem a utilização da propriedade, ok? Mas ela permanece aí com o seu proprietário, ela permanece ali com o particular. Vamos, então, estudar um pouquinho e entender as diferenças de cada uma das formas de intervenção. Primeiro, nós temos a servidão administrativa. O que é a servidão administrativa? Ela é um direito real sobre a propriedade. Nós temos uma restrição ao uso em favor do interesse público. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello, ele diz que a servidão administrativa é o direito real que sujeita um bem a suportar uma utilidade pública, por força do qual ficam afetados parcialmente os poderes do proprietário quanto ao seu uso ou gozo. Vejam, gente, a servidão administrativa é uma restrição, não altera a propriedade do bem. Ele é um ônus real porque ele recai sobre a propriedade, não recai sobre a pessoa, recai sobre o bem, um bem particular em que se permite a utilização pública. Tá? O que seriam de exemplos de servidão? Com certeza, vocês já andaram, isso é muito comum quando você anda na BR-101, já andaram na BR-101, né? E aí vocês olham, às vezes, para aquelas pastagens verdes, aqueles campos verdes, e lá no meio você vê aqueles postes com fiação. Já viu, né? A Priscila vê todo santo dia. Já viu aquilo? Você nunca se perguntou como que aquele poste foi parar lá no meio da plantação? O que é aquilo lá? Por que está lá? Como que foi parar lá? Gente, isso é um exemplo de servidão administrativa. O poder público foi lá na propriedade daquela pessoa, e aí, né, a gente já vai ver que não posso obrigar, mas eu chego lá e pergunto para a pessoa se a gente pode instalar aquele poste e passar a fiação na propriedade. Então, isso é uma servidão administrativa. Ai, professora, mas não limita? Limita.
Muitas vezes, nesse local em que tem o poste, não pode ter plantação, não pode ter animais por perto, a pessoa tem que manter limpo o local. Então, limita o uso da minha propriedade. Por isso que eu tenho uma intervenção do Estado, uma servidão administrativa. Que mais? Instalação de tubos. Às vezes tem que passar, precisa passar um tubo ali no meio da sua propriedade para escoar água, enfim, colocar os tubos ali. Gente, é uma servidão administrativa. O particular, ele fica, ele não pode ali cavar, montar a horta ali naquele local. Não pode mexer, porque ali tem uns canos que ele não pode bater. Às vezes, hoje não é mais muito comum, mas antigamente se colocava muito placa com nome de rua no muro da casa. É uma servidão administrativa. Tá? Então, vejam, a ideia aqui da servidão administrativa é que ela tem um caráter definitivo. Eu não vou colocar hoje e tirar amanhã, ele vai ficar ali. Até que eu tenha interesse que permaneça a fiação lá ou a tubulação ali, ela vai ficar. Então, ele não se extingue pelo não uso, tá? Gente, a instituição da servidão, ela pode ser por acordo entre as partes. Então, as partes chegaram a um acordo, eu permiti que use e tal, chegamos num acordo, ok? Se não tem acordo, a administração tem que entrar via judicial, então tem que entrar no Poder Judiciário, justificando que ela tem que passar o tubo lá por aquela propriedade, enfim. E aí vem uma sentença judicial ou por lei, tá? Uma lei estipulando a necessidade. Então, vejam que ela não é autoexecutável, ou seja, não tem como a administração pública chegar lá, começar a cavar no seu terreno e colocar os tubos lá. Não, ela não é autoexecutável. Vai precisar de uma autorização, de um acordo, ou uma de sentença judicial, ou de uma lei. E no momento que ela é feita, gente, isso vai ser averbado na matrícula do imóvel, lá no registro de imóveis. Por quê? Se você vender a propriedade, a pessoa que compra tem que saber que ali tem uma servidão administrativa e que ela não pode escavar ali. Então, fica averbada na matrícula do imóvel. E aí a pergunta é, o que o particular ganha permitindo isso? Bom, existe possibilidade de indenização, tá? Em regra, o proprietário do imóvel, ele não tem direito à indenização, tá? Agora, se da servidão decorrer um prejuízo, uma impossibilidade de uso da propriedade, aí ele tem direito à indenização prévia. Por exemplo, instalou os tubos lá, eu não posso ter a minha horta ali. Tive um prejuízo? Tive. Aí eu vou ter uma indenização. Geralmente pode se estipular assim, é muito comum que se estipule um valor mensal, como se fosse um valor de aluguel, por conta da servidão. Eu preciso colocar um poste de transmissão de linha de telefone, enfim. E aí coloca o poste lá. Às vezes o particular fica com a obrigação de manter o espaço limpo para não crescer mato ali, e aí ele recebe para isso. Então, se há um prejuízo, se há uma obrigação do particular, ele recebe indenização prévia, o valor ou vai ser acertado ali se for acordo, ou vai ser definido lá no processo judicial. Mas daí, se há algum tipo de prejuízo que não pode usar, enfim, tem direito à indenização prévia. Se é só, por exemplo, essa placa no muro da casa para identificar o número da rua, não tem direito, né? Porque não tem um prejuízo só por deixar aquela plaquinha azul lá com o nome da rua. Hoje tem os postes, é mais difícil. Mas antigamente se colocava muito, principalmente em casas de esquina. Então se colocava no muro, na parede da casa, aquela plaquinha com o nome da rua. Essa não gera prejuízo. Mas lembrem que se houver um prejuízo, se houver uma impossibilidade de utilização, tem direito à indenização prévia, ok? Como eu disse, os efeitos da servidão, eles são permanentes, tá? De certa forma, botei lá a fiação, ela vai ficar lá. Agora, ela pode ser extinta. Por exemplo, eu coloquei a plaquinha no muro da casa, a casa caiu, desapareceu o bem gravado, desapareceu a servidão. Eu tinha um tubo que passava lá por um terreno. Eu desapropriei ou comprei esse terreno.
ele se tornou de domínio público. Então, não tem mais por que eu ter servidão do meu próprio imóvel. Então, incorporação do bem ao domínio público e manifesto desinteresse do Estado. O Estado não tem mais interesse em manter aquele poste lá, aquela fiação lá. Não tem mais interesse, vai lá e desfaz. Então, vejam, gente, a regra é que a servidão ela produza efeitos permanentes. Ela é feita de forma definitiva. No entanto, ela pode ser extinta pelo desaparecimento do bem, pela incorporação do bem ao domínio público, pelo desinteresse do Estado e por lei, claro, né? Então, por lei também, certo? Então, cuidado, que essa é a nossa servidão administrativa. Direito real, porque grava no bem, fica lá na matrícula. Quando eu digo que é um direito real, é porque ele grava no bem, ele gruda no bem. Tá? E aí fica lá na matrícula do imóvel. Justamente para que, se um novo proprietário adquirir o bem, ele saiba que lá tem o tubo, que ele não pode escavar, enfim, que tem esta servidão administrativa, certo? E aí, indenização só se ficar comprovado algum tipo de prejuízo, senão não tem direito. Nossa segunda forma de intervenção. Antes de falar dela, gente, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Provavelmente, vocês já assistiram filmes de ação, né? Novela também acontece, mas filmes americanos são os mais legais dessas coisas. E vocês já viram, né, que geralmente no filme tem o herói e tem lá o vilão. E muitas vezes acontece de o herói tá perseguindo o vilão. E aí tá lá correndo atrás, tá uma perseguição. E aí o vilão entra no carro e foge no carro. E aí o herói, ele chega e aí tá vindo uma pessoa. E geralmente, você pode cuidar, que no filme sempre tá vindo um carrão. É incrível, né? Sempre o herói tá vindo um carrão e ele, pare! Daí para o carro, ele vai lá, arranca a pessoa de dentro, entra no carro e vai perseguindo o vilão. Vocês já viram essa cena, ela é clássica. Novela, tem isso. Enfim, a minha pergunta é, imaginem que um policial no Brasil, ele está perseguindo alguém que cometeu algum tipo de delito, e aí essa pessoa que cometeu o possível delito, entra no carro, sobe numa moto e foge. E aí você tá lá indo com o seu carro bonitinho, novinho, tirou da concessionária, para o policial na frente de você, pare! E aí ele pede para você sair, entra no seu carro e sai perseguindo a pessoa lá que cometeu o delito. Será que o policial pode fazer isso, gente? O que vocês acham? Vou contar uma coisa para vocês. Pode. É chamado de requisição administrativa. É essa aqui, ó. Essa aqui. Essa é a possibilidade que o Estado tem para usar o bem particular. Olha ali o que é uma requisição administrativa. É um ato pelo qual o Estado determina a utilização de bens. Que bens? Móveis, imóveis ou serviços. Tá faltando médico para atender as pessoas na pandemia, na Covid. Vamos requisitar serviços de médicos. Pode? Pode. Posso entrar no veículo, o policial entrar no veículo e sair perseguindo bem móvel? Pode. Posso usar a casa de alguém como depósito de mantimentos quando tem uma situação de emergência? Pode. Então, móveis, imóveis ou serviços, mas vejam, para atender necessidades públicas urgentes e transitórias, diante de uma hipótese de iminente perigo público. Vejam que eu tenho que ter essas características: urgência, a transitoriedade e o iminente perigo público. Se não tem isso, não pode ser requisição administrativa, ok? Então, tem que ter essas características. E essa requisição administrativa, gente, ela está prevista no artigo 5º, inciso 25 da Constituição Federal. Diz lá, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente
poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Então, vejam, alguns exemplos. No caso de uma inundação, pode requisitar ali um imóvel para as pessoas ficarem abrigadas. No caso de um incêndio, posso requisitar uma escada, sei lá, para subir e tal. Pode haver sonegação de gêneros de primeira necessidade. Às vezes as pessoas estão passando fome, pode chegar no supermercado e requisitar. Eu tenho uma pessoa se afogando, posso pegar um jet ski e ir lá salvar a pessoa. O bombeiro lá pega o teu jet ski, requisita o teu jet ski e vai salvar a pessoa. Veja, todas essas situações eu tenho uma situação de urgência, de transitoriedade e de iminente perigo público. Tem que ter, tá? O perigo público não é o perigo em si, somente, mas em vias de acontecer, às vezes para evitar o perigo. Então, iminente perigo público, certo? E aí, numa situação ali que é urgente, não dá para eu ir lá para o batalhão, pegar um veículo policial e perseguir, não dá. É uma situação urgente. E transitória, porque persegui o bandido, perdi ele ou consegui prender ele, eu tenho que devolver o bem. Tenho que devolver o bem. Mas e se na perseguição bateu o carro? Bom, haverá então indenização ulterior. Só que daí, diferente da anterior, aqui a indenização é depois. Caso exista dano decorrente da utilização. Bateu o seu carro, você terá direito à indenização, já que causou um prejuízo, já que causou um dano. Então, bateu o carro, a administração tem que te indenizar pelo valor do dano causado, certo? Vejam que na requisição, gente, nós temos um procedimento unilateral e autoexecutório. Lembra que lá na servidão tinha que ter um acordo ou tinha que ter um processo judicial. Aqui não dá tempo para isso. Ele te arranca do carro, entra e vai perseguir a pessoa. Então, ele é unilateral e autoexecutório. E aí, se causar um prejuízo, tem direito à indenização, tá bom? Hoje eu diria que se ele simplesmente pegar o carro e andar com o preço da gasolina, já causou um dano. Então tem que indenizar. Mas, enfim, brincadeiras à parte, caso exista dano decorrente dessa utilização, a pessoa tem direito à indenização. E a requisição, gente, diferente da servidão, que tem natureza permanente, a requisição ela tem natureza transitória. Então, ela vai durar só pelo tempo ali em que tiver presente o perigo público. Acabou o perigo, devolve para a pessoa, ok? Então, ela não é permanente como é a servidão. Ela é transitória. Enquanto eu tiver ali a urgência, o iminente perigo, enfim, ele vai poder utilizar este bem. Acabado esse momento ali de perigo, persegui o bandido, prendi e tal, traz de volta, devolve o veículo. Salvei a pessoa que estava se afogando, devolve o jet ski. Terminou, conseguiram conter o incêndio, devolve a escada. Então, tem sempre essa. Acabou, a requisição, ela vai durar somente enquanto estiver presente o perigo. Entendido? Nossa próxima é a ocupação temporária. Gente, ela é bem parecida com a requisição, só que aqui eu não tenho perigo público iminente, tá? Não é uma situação urgente. A ocupação temporária, ou também chamada de ocupação provisória, é uma intervenção sobre bens imóveis para apoio à realização de obras públicas, serviços públicos, atividades públicas ou de interesse público. Por exemplo, vocês também já devem ter visto a situação, passaram lá nas BRs, às vezes, tá andando lá nas vias públicas, e aí tem as máquinas que estão lá fazendo asfalto, enfim, que estão num terreno privado. Isso é uma ocupação temporária. Quem de vocês vota em escola privada, em escola particular? É uma ocupação temporária. O poder público solicita lá para a escola que naquele dia possam ser colocadas as urnas eletrônicas e que as pessoas possam votar lá. É uma ocupação temporária. Então, ocupação de terreno às margens de rodovia, a ocupação de escola ou clube para servir de apoio à campanha de vacinação, à campanha de eleições, de votação.
Então, nós temos a ocupação temporária. Vejam que eu não tenho urgência nenhuma aqui. É só para apoiar a administração pública, o poder público, no exercício ali de uma atividade. A ocupação temporária, ela é discricionária, ela é autoexecutável, transitória, e ela pode ser remunerada ou gratuita. Ou seja, eu vou utilizar o seu terreno para deixar as máquinas. Posso te remunerar por isso. Vou usar por um sábado à tarde a escola para uma campanha de vacinação, mas não vou ter remuneração, geralmente não tem. Então, pode ser gratuito ou remunerado. E aí, tem direito à indenização ou não? Bom, a indenização ela vai variar aqui. Primeiro, se causar prejuízo, tem que pagar indenização. Por exemplo, está lá na escola no dia da votação, e aí 2 pessoas de candidatos diferentes começam a brigar e quebram uma vidraça. O poder público vai ter que indenizar a escola, porque ele estava utilizando, estava com uma ocupação temporária. Vou indenizar pelo prejuízo causado. Se não houver prejuízo, não tem indenização. Agora, se a ocupação for vinculada a uma desapropriação, por exemplo, eu estou ocupando porque já existe um processo de desapropriação em andamento. Se essa ocupação estiver vinculada à desapropriação, tem obrigatoriamente que ocorrer a indenização prévia. Se não estiver vinculada a uma desapropriação, eu somente estou usando para ter a votação lá no fim de semana, no domingo de eleições. Só vai haver indenização se houver algum tipo de prejuízo. Se não, não tem, tá, gente? Então, lembra dessa situação. E aí, aqui uma tabelinha para vocês lembrarem e não confundirem. A requisição envolve o iminente perigo público e pode ser sobre bem imóvel e sobre serviços. A ocupação não tem iminente perigo público, basta que haja aqui um interesse público, né? Uma situação de necessidade ali, precisa fazer uma campanha, precisa colocar as máquinas lá para obra. Então, nestas situações. E a ocupação, ela só recai sobre bem imóvel, tá, gente? Ela não recai sobre outras situações. Então, só sobre bem imóvel. Então, vejam, nós já vimos 3. A servidão administrativa recai sobre bem imóvel, é um direito real, ele grava no bem e tem característica permanente. Na servidão administrativa haverá indenização se ficar comprovado o prejuízo. E ela precisa de acordo entre as partes, processo judicial ou lei para que seja instituída. Portanto, não é autoexecutável. Na requisição administrativa, eu preciso do iminente perigo público, situação urgente, uma situação transitória, em que pode ser, então, feita a requisição e ela pode recair sobre bem imóvel ou serviços. E aí haverá indenização posterior, comprovado ali o dano. Da mesma forma, a ocupação temporária. Ocupação temporária, ela recai sobre bem imóvel, então, e é para uma utilidade pública, para um auxílio ao poder público. E aí também, no caso da ocupação temporária, indenização posterior, somente se houver prejuízo, a não ser que ela esteja ligada a uma desapropriação, vinculada a uma desapropriação, que daí a indenização ela tem que ser prévia. Ok, gente, alguma dúvida sobre essas 3 primeiras formas de intervenção do Estado na propriedade privada? Então é isso, gente, nós ficamos por aqui. Desejo a todos tudo de bom e até a próxima. Até mais!